Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui, falando da Primeira República, né? Hoje nós vamos falar dos movimentos populares que aconteceu nesse período de República, né? Então vamos lá. A Primeira República, como a gente falou, vai de 1889, né, da proclamação, até 1930. E nesse período ficou marcado por um fenômeno chamado coronelismo, que nós já vimos na outra aula, né? Que é o poder dos coronéis, né? Nas localidades. Tinha uma ausência de justiça eleitoral, né? Quem fazia justiça nesses lugares eram os coronéis. Era muito reconhecido pelas trocas de favores e fraudes eleitorais que nós tínhamos, não é isso? Então formou todo um contexto de injustiças sociais, né? E o Brasil, nesse período, estava passando por um projeto de nação civilizada. Eles queriam mudar a imagem do Brasil devido o término da escravidão, né? Eles queriam mudar a imagem do Brasil lá no exterior. Então, eles queriam criar um projeto novo de nação civilizada. Mas só que esse projeto excluía a maior parte da população, né? Então, a falta de direitos sociais gerou muita insatisfação na população. E com isso surgiram muitos movimentos sociais, né? Principalmente os movimentos messiânicos. O que são messiânicos? Vem de Messias, né? Movimentos que aconteceram no campo, né? A presença de um líder político religioso. Sempre tinha um líder para liderar esse grupo, né, de pessoas insatisfeitas. Tinha uma crença dessas pessoas necessitadas nesse líder, que gerava que precisava de muito apoio para suas necessidades. E aí esses líderes comandavam e arrastavam essas pessoas, né? As pessoas atribuíam a esses líderes também o dom de fazer milagres, curas e profecias, né? Então esses líderes eram como santos, né? Movimentos desenvolvidos principalmente nas áreas sertanejas, né? Então esse movimento messiânico ficou marcado por ser movimentos no campo, tá? Então nós vamos falar de algum deles. Primeiro é a Revolta de Canudos, de 1893 a 1897. O seu líder, Antônio Conselheiro, era um líder religioso que pregava só coisas boas e arrastando pessoas no interior do Nordeste. Ele não reconhecia a República, ele era um monarquista, né? E no interior da Bahia, nós já vimos na outra aula que era comandada pelos coronéis, né? Então tinha muita injustiça social. Os seguidores foram sertanejos sem terras, vaqueiros, ex-escravos, pequenos proprietários, pessoas perseguidas pelos coronéis, né? Então o pessoal começou a seguir o Antônio Conselheiro. Aí eles chegaram num lugar, fundaram um lugarejo chamado Canudos, né, que transformou em uma das localidades mais populosas da Bahia, com mais de 20 mil habitantes. Por quê? As pessoas iam na tentativa frustrada, o governo federal enviou um exército de 7 mil homens e destruiu Canudos. Depois de várias expedições, o governo federal tentou destruir Canudos, até que mandou essa expedição final de 7 mil homens e destruiu Canudos. Tá? Por que as pessoas seguiam o Antônio Conselheiro? Porque elas tinham muitas necessidades, né? E elas não eram reconhecidas pelas leis do governo federal. Essas pessoas eram excluídas da sociedade, né? Então, nessa última expedição, mais de 5 mil casas foram incendiadas e a população morreu defendendo sua comunidade. Eles ficaram até o final, morreram junto com Antônio Conselheiro, né? O governo teve que acabar com esse lugarejo, que estava desmoralizando o governo federal. Outro exemplo de movimentos messiânicos é a Guerra de Contestado.
Aconteceu de 1912 a 1916. Ocorreu na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. E o seu líder, o líder religioso que comandou essa guerra, foi o monge José Maria. Sertanejos foram desalojados para a construção de uma ferrovia nessa localidade. Pessoal que já morava lá há muito tempo, que trabalharam, que lutaram e que defenderam as fronteiras do Brasil lá no sul, e eles ficaram morando nesses lugares, que não era de ninguém. Né? Várias comunidades. Mas aí o governo desalojou esse pessoal para passar uma ferrovia ali. E aí teve muito protesto. Esse líder, José Maria, reuniu mais de 20 mil pessoas, sertanejos, né? Fundou alguns povoados e eles montaram a chamada Monarquia Celeste. E eles não reconheciam a República. Como Canudos, eles também não reconheciam a República. Né? Esse líder, José Maria, foi morto em combate e o povo santificou ele. Né? Foi santificado pelos moradores. Os seguidores criaram, os seus seguidores, ao contrário de Canudos, não acabou com a morte do José Maria. Eles criaram vários núcleos e que também foram massacrados depois pelas tropas do governo federal. Né? Os últimos núcleos foram arrasados por tropas armadas de canhão, metralhadoras e alguns aviões de bombardeio. Foi a primeira vez que foi usado avião de combate no Brasil. Foi nessa guerra. Outro exemplo que nós podemos citar é o cangaço. Foi no início do século XX, né, no sertão do Nordeste brasileiro, um local que havia muita seca, fome, concentração de terras e muitas injustiças. Né? E com toda essa insatisfação surgiu a figura do cangaceiro. Quem eram os cangaceiros? Os cangaceiros era tipo um Robin Hood. Eles roubavam dos fazendeiros ricos, né? E ajudavam uma parte da população que precisava. Né? Então eles eram muito violentos. Eles invadiam as fazendas, roubavam, matavam, mas também ajudavam os necessitados, que não tinham de quem pedir ajuda, para quem pedir ajuda, né? Os cangaceiros acabavam ajudando. Onde o governo oficial não chega, né? O governo paralelo toma conta. Houve vários bandos de cangaceiros, vários. Mas o mais famoso foi o de Lampião e Maria Bonita. Da foto que eu estou postando para vocês aqui, essa foto é bem legal, bem nítida, uma das mais nítidas que a gente tem, a gente consegue ver perfeição Maria Bonita, o Lampião e o seu bando. O cangaço acabou após o bando de Lampião ser massacrado durante o governo de Getúlio Vargas. Então, para a gente ver o quanto que durou esse fenômeno do cangaço. Né? Foi até o governo lá na década de 30, no governo do Getúlio Vargas. Tá bom? Só que essas revoltas populares, elas não aconteceram só no campo. Né? Aconteceram revoltas populares nas cidades também, certo? Que essas injustiças sociais não eram só no campo, nas cidades também. Como foi só no interior que ocorreram as revoltas nesse período? Não foi só no interior, foi nas cidades também. Em algumas grandes cidades, em especial no Rio de Janeiro, ocorreram grandes revoltas. Diferentes movimentos sociais de vários grupos que se sentiam oprimidos. Então, vários grupos da população que ficavam à margem, né, eles se sentiam reprimidos e sem direitos, aí se revoltavam. Né? Vamos falar aqui de dois desses movimentos, mas aconteceram vários outros, mas vamos falar de dois mais importantes, mais comentados, né? Que é a revolta da vacina, em 1904. A população enfrentava problemas sociais e de saneamento na cidade do Rio de Janeiro. Né? Milhares de pessoas morriam em epidemias de febre amarela, peste bubônica, varíola. E
E o Rio de Janeiro passava por uma reforma e modernização da cidade. Com isso, o governo desalojou várias pessoas que moravam ali no centro e mandaram para os morros. Foram morar em barracos sem nenhuma condições, sem nenhum apoio do governo, né? Foram morar, da onde deu origem às favelas. O governo decretou a lei da vacinação obrigatória. E aí, como é que você não dá assistência nenhuma para as pessoas e de repente você obriga as pessoas a se vacinarem, né? As pessoas se revoltaram com isso. As pessoas nem tinham informação do que se tratava uma vacina, né? Então o descontentamento das pessoas afetadas foi muito grande. Durante esses protestos, cerca de 50 pessoas morreram e mais de 100 foram feridas. Eu pus até uma foto aqui do centro do Rio, naquele período. Eles tombaram até um bonde, né? E uma revolta muito forte mesmo, muito violenta mesmo por parte da população, tá? Outra revolta bem famosa, né, é a revolta da Chibata, 1910. O Rio de Janeiro, a Marinha do Brasil, né, a Marinha precisava de pessoas para fazer a mão de obra braçal, que eram os marinheiros, a parte mais baixa da Marinha, né? E essa parte mais baixa era composta predominantemente de negros, né? Como tinha pouco tempo que tinha acabado a escravidão, eles ainda mantinham alguns costumes, eles davam chibatadas. Eles davam chibatadas nos marinheiros. Qualquer erro dos marinheiros era 25 chibatadas, né? E essa revolta teve um líder chamado João Cândido, que é conhecido como Almirante Negro, né? Ele liderou e os revoltosos tomaram o comando de várias embarcações, cercaram o Rio de Janeiro, entraram na Baía de Guanabara e ameaçaram o governo, né? Eles reivindicavam melhorias no tratamento dos marinheiros. O governo fez um acordo com eles, né, para eles acabarem com a revolta, mas o governo não cumpriu totalmente o combinado. O governo acabou com os castigos, chibatadas, mas em compensação tinha prometido para eles que ia anistiar todo mundo e acabou prendendo os líderes e vários líderes foram presos, né? João Cândido, por exemplo, foi preso em uma masmorra na Ilha das Cobras, ficou durante muitos anos preso. E aí ele entrou para a história como o Almirante Negro, o personagem que acabou com os castigos da chibatada na Marinha do Brasil. Então é um personagem muito importante para a história do Brasil e a Marinha odeia ele, né? Os militares odeiam, mas é um personagem muito importante para a nossa história. Então, pessoal, a gente falou aqui de alguns movimentos, né, sociais da época da Primeira República. A gente viu os movimentos messiânicos, né, que foram no campo, e vimos dois exemplos de movimentos na cidade. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem usar esses canais que eu deixei aqui de contato e realizem as atividades do PET, que é muito importante, tá? Depois vocês vão ser cobrados e a gente se vê mais na frente, tá? Fiquem bem.